Hoje em dia temos muitos recursos tecnológicos à nossa disposição. Quase todo mundo possui smartphones com acesso à internet e outras comodidades. O único problema desses aparelhos é a duração da bateria. O excesso de funções dos gadgets modernos faz com que a energia acabe sempre antes da hora. E se por acaso você estiver em um local que não tenha energia elétrica, como no meio do mato ou acampando nas montanhas? Não é incomum pessoas se perderem e não conseguirem utilizar o GPS, principalmente porque o celular pode ter ficado sem bateria. Para evitar esses problemas, você pode fabricar um carregador portátil, que funciona com baterias de 9 volts. É preciso apenas um pouco de conhecimento em solda e componentes eletrônicos. Confira a lista de itens necessários. Um regulador de voltagem de 5 volts modelo 7805, um capacitor eletrolítico de 100 microfarad, um capacitor de 0,1 microfarad, um resistor de 150 ohms, um LED verde, um conector USB fêmea, um conector de bateria, uma chave para ligar e desligar o conjunto, uma protoboard para montar o conjunto, uma bateria de 9 volts. Basta que você leve essa lista a qualquer loja de eletrônica para adquirir tudo com facilidade. Além desses itens, nós também utilizamos um recipiente plástico que vai servir como carcaça para o nosso carregador. Para fazer a montagem, utilizamos ferro de solda e ferramentas diversas, além de alguns pedaços de fio de cobre para unir os componentes. O primeiro passo da montagem é a preparação da protoboard. Se você adquirir uma nova na loja, é possível que ela seja muito grande, portanto, precisamos cortar um pedaço, medindo aproximadamente metade do nosso recipiente plástico que irá acomodar os componentes. Logo em seguida, começamos a posicionar o material na placa. Veja o desenho do circuito. Veja que existem duas linhas de energia atravessando tudo, positiva e negativa. Todos os componentes também possuem dois conectores, um positivo e um negativo. Devemos prestar muita atenção para não montar os materiais de maneira invertida, pois isso pode danificá-los. O único componente que possui 3 conectores é o regulador de voltagem, pois ele tem uma porta de entrada, uma porta de saída e um ponto negativo. Basta você seguir o desenho do circuito e não terá problemas. Antes de soldar tudo na placa, vamos colocar as peças conforme o desenho. Posicionamos então o capacitor de 100 microfarad, o regulador de voltagem, o segundo capacitor e o resistor. O conector USB fêmea deve ficar preso na borda da placa, pois ele será encaixado no nosso container plástico. O LED deve ficar paralelo ao conector USB, assim como a chave para ligar e desligar o equipamento. Após posicionarmos todos os componentes na placa, soldamos e cortamos as hastes. Agora, basta unir os contatos conforme o desenho. Como estamos utilizando uma protoboard e não uma placa de circuito impresso, vamos precisar unir todos os contatos com pequenos fios de cobre. O projeto final deverá ficar assim. Depois de montar tudo, vamos verificar as tensões com um multímetro. Veja que a tensão da bateria varia entre 8 e 9 volts. Agora, ao posicionarmos o multímetro na saída de energia, ou seja, no conector USB, verificamos que a tensão varia entre 4,8 e 5,1 volts. Essa é a tensão necessária para carregar a bateria dos gadgets. Um valor maior que isso poderia danificar o aparelho, e um valor menor não seria suficiente para carregar as baterias, por isso precisamos do regulador de voltagem. Agora precisamos posicionar o nosso projeto dentro do suporte plástico. Antes de fazer isso, no entanto, vamos dobrar os fios, com muito cuidado, para baixo da placa. Um pedaço de fita isolante somente para proteger tudo deve ser suficiente para segurá-los no local. Em seguida, vamos posicionar a placa dentro do case e medir o tamanho dos conectores, pois precisamos abrir espaço para posicionar o USB, o LED e a chave para ligar e desligar. Para cortar, podemos utilizar um estilete, uma furadeira ou outra ferramenta de corte. Depois de abrir os buracos do tamanho necessário, posicionamos o conjunto no interior do recipiente.
Com um pouco de cola quente, prendemos a placa e vedamos as aberturas. Para fixar a bateria no lugar, podemos utilizar uma fita dupla face, mas isso é opcional. Pronto, agora é só carregar esse acessório com você sempre que for viajar. É importante ressaltar que a quantidade de carga efetuada por esse aparelho é proporcional à qualidade da bateria utilizada. Uma alcalina, por exemplo, pode fornecer muito mais energia que uma bateria comum. Também é possível utilizar baterias recarregáveis. Esse carregador de emergência não carrega iPhones ou outros gadgets da Apple, pois os aparelhos da empresa precisam de um circuito diferenciado de recarga. No entanto, qualquer outro aparelho que possa ser recarregado via USB pode utilizar esse equipamento. Gostaram da experiência? Parece um pouco complicado no início, mas com boa vontade, paciência e os materiais adequados, você poderá construir o seu carregador rapidamente. Para isso, basta você seguir as instruções. Não se esqueça de conferir o tutorial completo no Tecmundo e até nosso próximo vídeo. Ei, não se esqueça de clicar no botão para se inscrever em nosso canal.